Um encontro inesperado. Um sorriso transforma a caminhada em uma lição de paz. O sol se inclinava no horizonte, tingindo o céu com tons vibrantes de laranja e rosa. Era um daqueles dias em que a beleza da natureza doía, como uma lembrança distante do que Clara não conseguia alcançar. Ela habitava uma pequena aldeia à beira de um lago tranquilo, onde cada dia se arrastava no mesmo ritmo. As mesmas casas, os mesmos rostos. O ar estava saturado de tédio. Clara se sentia aprisionada em sua rotina monótona, como um pássaro em uma jaula dourada. Decidiu então que era hora de mudança. Com um impulso repentino, calçou suas botas e partiu em direção a uma trilha desconhecida que serpenteava pela floresta. Logo, uma brisa fresca sussurrou entre as árvores, quase como se a convocasse para se perder em suas sombras. Enquanto caminhava, Clara se deparou com flores silvestres que dançavam com o vento, vibrantes e ousadas. Ela sorriu ao notar como aquelas flores desafiavam a monotonia, e o nó na garganta começou a se desfazer. Mas de repente uma sombra a fez parar. Era um homem, sentado sob uma árvore centenária, cuja copa se espalhava como um manto protetor. Ele a olhou com um sorriso sincero que fez seu coração acelerar. — Oi, o que traz você aqui? Perguntou ele, como se soubesse que ela carregava o peso de muitos dias entediantes. — Estou em busca de algo diferente, respondeu Clara, sem saber se aquilo era verdade. O homem se apresentou como Lucas. Ele tinha um jeito leve e um olhar que brilhava com segredos guardados. À medida que conversavam, Clara se sentia mais à vontade. Lucas contava histórias de terras longínquas, de montanhas imensas e oceanos que abraçam o céu. Cada relato era um convite à aventura, e Clara se viu rindo e imaginando outros mundos. Mas não eram apenas risos. Sob a sombra da árvore, Clara também viu a dor nos olhos de Lucas, um brilho triste que escapava quando ele falava de perdas e arrependimentos. Às vezes a gente se perde no caminho, sabe? Ele disse, os olhos fixos no horizonte. Clara sentiu um aperto no peito. Não era só ela que se sentia presa. O peso do passado que Lucas carregava parecia ressoar com os seus próprios medos. O sol começava a se ocultar, deixando um leve frio na atmosfera. Aquela conversa, que começou leve, acabou se transformando em um desabafo íntimo. Clara se sentiu envolta em um manto de vulnerabilidade. — E se a mudança que busco for apenas uma ilusão? Ela perguntou, quebrando o silêncio enquanto o vento começava a uivar entre as folhas, como se as próprias árvores contassem suas histórias. Lucas sorriu novamente, mas desta vez não era um sorriso de certeza genuína. Havia um mistério no ar, algo que Clara não conseguia identificar. Ela olhou para ele, seu coração batendo descompassado. Enquanto a noite se aproximava, as dúvidas sobre suas jornadas pessoais começaram a emergir, deixando-a ansiosa sobre o que viria a seguir. Poderia Lucas realmente ajudá-la a encontrar a paz que tanto buscava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele... Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite se aproximava, Clara ainda lutava com suas incertezas. Lucas estava ali, com seu sorriso misterioso e a luz nos olhos, e a conexão que começaram a desenvolver parecia algo além das palavras.
O ar estava cheio de segredos e promessas não ditas, mas, de repente, a quietude foi interrompida por um barulho agudo, como um grito distante. Clara congelou. O som atravessou o céu escurecido, cortante e urgente. Era como se a floresta estivesse alertando sobre algo. Lucas também se sobressaltou, os olhos dele agora arregalados, presos em um ponto na escuridão, além da árvore. Clara seguiu seu olhar, seu coração acelerando. O que foi isso? Ela murmurou. Não havia resposta. A tensão no ar era palpável. Com um impulso, Clara começou a andar em direção ao som, seus pés se movendo quase no automático. Lucas hesitou, mas a urgência fez com que ele a seguisse. As árvores pareciam sussurrar, enquanto Clara se afastava do abrigo da árvore centenária. O grito ecoava de novo, e seu coração disparou. Aquele som não era apenas a chamada da natureza. Havia desespero nele. Eles chegaram a uma clareira. Algo estava acontecendo ali. Clara congelou ao ver um grupo de pessoas reunidas em círculos apertados, sussurrando em tons de preocupação. E no centro disso tudo, uma figura caída no chão. Um homem, seu rosto pálido, seus braços estendidos. Era difícil reconhecer, mas a familiaridade começou a assombrá-la. Não, não pode ser. Clara respirou fundo. Era Samuel, o irmão de Lucas, o jovem que sempre esteve nas histórias envolvendo aventuras, risos e corridas ao longo do lago. Ele estava ali, imóvel, com um corte profundo na cabeça, uma poça de sangue se espalhando sob ele como uma mágoa evidente. Samuel, Lucas gritou, desatando a insegurança que antes parecia tão distante. Ele se lançou em direção ao irmão, mas as pessoas formavam um bloqueio em volta. Clara ficou paralisada. Seu mundo parecia girar, a realidade se desvanecia. Era uma cena de um pesadelo. Ele caiu da árvore. A gente estava tentando pegar frutas. Ele não viu o galho. Uma voz feminina disse, comprimida de dor. Clara olhou para Lucas, a expressão dele tornada dor e desespero. Ele vai ficar bem, certo? Clara perguntou, mas seu coração já respondia que talvez não fosse assim. O medo tomou conta de seu peito. E ali, com a vida de Samuel em perigo, descobriu que havia mais entre eles do que histórias e risos. Havia sangue, havia família, havia urgência. Lucas segurou a mão de Clara com força, seu olhar aflito encontrando dela. Você precisa ir embora. Isso é perigoso. Ele não estava mais preocupado com a conexão. O pânico dominava seu ser. Clara queria ficar. Queria ajudar. Mas algo no olhar de Lucas dizia que ela deveria se afastar. O clima mudou. As promessas de uma nova vida, de um novo começo desapareceram em um instante. A armadilha do destino parecia ter laços invisíveis que os uniam. Mas agora, Clara estava mais perdida do que nunca. Como poderia continuar a busca pela transformação se tudo ao seu redor estava desmoronando? Enquanto a sirene de uma ambulância começou a ecoar ao longe, Clara sentiu um nó na garganta. O que havia acontecido? Por que Samuel estava ali em perigo? O choque do momento fez com que ela se perguntasse sobre tudo o que pensou saber. Lucas não era apenas um estranho que a fez rir. Era alguém que carregava um fardo pesado. E agora, à medida que a vida ameaçava ser arrancada dele, Clara estava diante de uma escolha. Daria um passo atrás ou entraria na tempestade com ele? E naquele momento de vulnerabilidade e incerteza, Clara percebeu que a mudança que tanto desejava era mais complexa do que imaginara. Havia feridas abertas a serem curadas, segredos a serem revelados, e a verdadeira jornada estava apenas começando. Clara estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético. A cena à sua frente parecia um pesadelo. Lucas gritou pelo irmão, seu desespero reverberando nas vozes preocupadas ao redor, mas algo além da dor o assombrava. Clara sentiu um frio na espinha ao olhar para aqueles rostos.
inocentes e horrorizados, em busca de respostas. Samuel! As palavras de Lucas tremiam à medida que ele se aproximava mais do irmão, empurrando as pessoas que tentavam conter a dor da cena. Clara queria correr até ele, ser parte daquela urgência, mas seu corpo não respondia. Era como se uma corrente invisível a mantivesse à distância. Uma mulher ao lado comentou em voz baixa. Ninguém viu o que realmente aconteceu. Ele estava tão alto na árvore. Ninguém precisava ir tão longe para pegar as frutas. O murmúrio se espalhou, cada palavra uma faca afiada cortando o ar. Clara sentiu um aperto no peito. Aquela tragédia era um lembrete cruel de que a vida poderia mudar em um piscar de olhos. E então, o que era um dia tranquilo e doce virou uma tempestade. Um grupo de socorristas chegou, sirenes ao longe, quebrando o silêncio. Mas antes que conseguissem entrar na clareira, uma explosão de sons os interrompeu. Um barulho ensurdecedor, como uma briga inesperada na árvore acima deles. Clara olhou para cima e viu algo que a fez querer desaparecer. Um homem desceu rapidamente da árvore de onde Samuel havia caído. Sua aparência era estranha, roupas rasgadas, olhos selvagens, como se tivesse saído de um filme de terror. Parem! O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, raiva na voz, parecendo mais do que apenas um intruso. O pânico se espalhou entre as pessoas. Ele caiu da árvore. Precisamos de ajuda. Lucas gritou, mas o homem parecia descontrolado, os olhos arregalados, como se visse algo que todos os outros não conseguiam perceber. Vocês não têm ideia do que fizeram. O homem olhava diretamente para Clara, como se a reconhecesse. Foi você, não foi? Você sempre procurando algo além. Isso é culpa sua. Clara sentiu o mundo desmoronar. Como ele sabia dela? O que ele queria dizer com isso? Uma onda de murmúrios ecoou entre os presentes. Clara percebeu que não era só uma questão de ajudar Samuel. O homem a acusava de algo desconhecido. O clima quente virou um inferno instantâneo. O que você está dizendo? Clara respondeu, a voz quase sumindo de tanto nervosismo. Você se afastou deles e agora ele está aqui, pagando o preço. As palavras cortaram como facas. Aquela última frase ecoou no coração de Clara. O homem não estava apenas acusando-a. Ele estava insinuando que a busca dela por mudança, por liberdade, tinha consequências devastadoras. As pessoas ao redor começaram a olhar para ela com uma mistura de medo e desconfiança. Lucas, ainda desesperado, se pôs entre ela e o homem. Pare, não fale assim com ela. Mas a confusão na clareira aumentava. Clara sentiu a necessidade de defender-se, mas não sabia o que estava acontecendo. Tudo ficou tão confuso. Por que aquele homem tinha tanto ódio? A sirene da ambulância se aproximava, e o homem, em um último momento de agonia, olhou nos olhos de Clara e gritou: "Obrigado por tudo. Agora você vai ver a verdade." E com um movimento brusco, ele subiu de volta na árvore, como se fosse um animal selvagem. Clara congelou. O cosmo e o peso da acusação se tornando uma tempestade dentro dela. O que ele quis dizer? A verdade? E que peças estavam se movendo ao seu redor se ela nem mesmo percebera? O choque fez Clara vacilar. Tudo que ela pensava que entendia estava se transformando em areia escorregadia sob seus pés. A dor por Samuel era palpável, mas a verdade que aquele estranho trouxe parecia mais profunda. Poderia a busca dela por mudanças realmente ter desencadeado este caos? Enquanto as luzes da ambulância iluminavam a floresta em crescente escuridão, um nó se formou na garganta de Clara. E a incerteza se tornou um fardo que ela carregaria para sempre. O destino a levaria a lugares que ela nunca poderia imaginar. E o que exatamente estava por vir? A tensão na clareira estava no auge,
e Clara sentia seu coração pulsando como um tambor ensurdecedor. A sirene da ambulância ecoava à distância, mas tudo se tornava um borrão, uma confusão de sons e movimentos. Lucas estava entre Clara e aquele homem. Cara, não! Para de gritar assim! Lucas implorou, sua voz tremendo de tensão. Mas o homem não teve ouvidos para ele. Seus olhos, selvagens como de um animal acuado, fixaram-se em Clara. Você se afastou de tudo e todos. Agora ele está pagando o preço, gritou o estranho, as palavras cortando o ar como lâminas afiadas. Clara sentiu o mundo distorcer. O que você sabe sobre mim? Ela questionou, a voz falhando. A multidão começou a murmurar, alguns lançando olhares de pena, outros de desconforto. Era como se eles conseguissem perceber o peso das acusações pairando sobre Clara. Um calor subiu pelo seu rosto, a vergonha e a confusão a sufocando. Você saiu procurando aventuras, Clara. Olhe onde isso a trouxe. O homem gesticulou, cada movimento carregado de agonia. Samuel estava lá por sua causa. O que você está dizendo? Clara se sentiu pequena, como se estivesse em um palco sob os holofotes, exposta e vulnerável. Por um momento, ela teve certeza de que o peso do olhar de todos a esmagaria. A tensão se intensificou quando uma nova sirene se aproximou, mas não era a ambulância. Era um veículo da polícia, o som cortante interrompendo o frenesi na clareira. Clara olhou para Lucas, mas ele estava paralisado. A fúria cedeu lugar ao medo. Mais agentes chegaram e a agitação aumentou. Afaste-se do menino! Gritaram os policiais, espalhando as pessoas. Clara apenas conseguia enxergar Lucas, a expressão dele se contorcendo e numa luta interna entre proteger o irmão e a necessidade de manter Clara a salvo. Lucas! Ela chamou, mas a voz mal saiu. O caos se instalava ao seu redor. O céu então parecia escurecer, como se a própria natureza estivesse respondendo ao desespero daquele momento. De repente, um dos policiais se virou para o homem que gritava, seu olhar severo. Você tem alguma ligação com isso? O que você sabe sobre a queda? O homem hesitou, seus olhos se arregalando. Clara notou uma sombra passar pelo rosto dele, quase como um vislumbre de medo. Eu não sei, eu não queria que isso acontecesse, ele gritou, a vulnerabilidade repentina o transformando. As palavras pareciam ter um peso diferente agora. O público começou a murmurar de novo. O desespero se havia transformado em dúvida. Então, como um estalo, o homem falou, seu tom mudando. Mas eu sei o que você realmente fez. Clara, você não é quem todos pensam que é. Clara congelou. O quê? O sangue escorreu de seu rosto, enquanto sua mente tentava processar o que ele acabara de revelar. As palavras dele eram como um eco distante, fazendo sua cabeça girar. Lucas olhou para ela, seus olhos cheios de perguntas. O que você quer dizer com isso? A voz de Clara era um sussurro, trêmula. O homem respirou fundo, a expressão dele se transformando em uma mistura de angústia e revelação. Você realmente quer saber? Ele perguntou, e a multidão parecia parar, cada um segurando a respiração. Você tem algo que não sabe nem mesmo que perdeu. A mudança que você busca, ela pode não ser o que você realmente quer. E a verdade vai te fazer tremer. Era uma bomba prestes a explodir. A incerteza pairava no ar. O que mais estava enterrado sob a superfície daquela calma perturbada? Clara olhou ao redor. A multidão a observava como se esperassem sua reação. E Lucas estava próximo, seu olhar confundido. Clara tentou entender. O que mais poderia existir no seu passado? O peso da verdade estava prestes a se revelar. E ela estava presa entre o desejo de descobrir e o medo do que poderia encontrar.
Ela se perguntava, devastada emocionalmente, se era possível que sua busca por mudança a tivesse guiado para isso, para um abismo esperando para engoli-la. Ao olhar para Lucas, ela percebeu que a resposta poderia mudar tudo, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Clara congelou. Aquelas palavras não eram apenas uma acusação, eram um golpe direto em seu coração. O homem, com sua fúria inexplicável e intensidade, parecia ter uma conexão obscura que ela não conseguia entender. Lucas, ainda paralisado, a olhava com olhos que misturavam confusão e preocupação. Ela queria gritar, perguntar, mas parecia que o ar havia ficado preso em sua garganta. Clara! Uma voz conhecida cortou o tumulto. Era a avó de Lucas, que havia chegado na cena, sua expressão envelhecida e preocupada. O que está acontecendo aqui? O murmúrio da multidão lentamente se dissipou, enquanto todos voltavam suas atenções para ela. O que você sabe sobre ela? O homem apontou, gesticulando como se a própria Clara fizesse parte de um grande esquema do qual ninguém estava ciente. A expressão de pena da avó se transformou em incredulidade, e Clara sentiu como se as paredes da clareira estivessem se fechando ao redor dela. Calma, ninguém precisa. Lucas tentou intervir. Mas foi interrompido por uma explosão de sons. Alguém gritou que a ambulância estava quase ali. No entanto, era a imagem de Samuel, estirado no chão, que desviava completamente a atenção de todos. A tensão subia como um peso palpável em seus peitos. Eu não fiz nada. Clara finalmente conseguiu dizer. Sua voz tremia, mas havia uma determinação crescente. Não sou responsável pela queda do Samuel. Você não sabe, não é? O homem afirmou, chegando mais perto, sua presença quase opressiva. Você é parte do que aconteceu. Todos nós vemos isso. Ele estava tão próximo que Clara podia sentir o odor do medo e da raiva, misturados como um veneno. O estômago dela se revirou. Às vezes, na vida, suas escolhas podem ter consequências aterradoras, mas a ideia de que a transformação que buscava por tanto tempo tivesse causado isso a deixava paralisada. E quem era aquele homem que parecia saber tanto? Chega! A avó de Lucas, com a voz firme e bem colocada, pôs-se entre eles. Isso não é hora para acusações. Temos que ajudar o Samuel. Mas antes que qualquer um pudesse responder, os sirenes se aproximaram, cortando o ar pesado que os envolvia. Num instante, a atmosfera se transformou. O pânico e a urgência dominavam o ambiente. Policiais e paramédicos chegaram, correndo em direção a Samuel. Mas antes de chegarem, o homem que antes tinha gritado fez uma coisa que Clara nunca esperaria. Com um movimento brusco, ele se virou e fugiu, desaparecendo entre as árvores como se fosse uma sombra. Peguem ele, um dos policiais ordenou. Mas ele já estava longe demais. Lucas e Clara, assustados, trocaram olhares. O que ele sabia? Por que fugiu? A pergunta ecoou na mente de Clara como um grito carotidiano. Mas foi quando a avó de Lucas se aproximou que tudo virou de cabeça para baixo. Clara, por favor, não me diga que você se lembrou. As palavras caíram pesadas entre eles. Clara franziu a testa. Lembrar-se de quê? O que estava acontecendo? Avó, o que você sabe sobre mim? Clara perguntou, sua voz quase implorando por uma resposta. A avó hesitou, as mãos trêmulas. Isto não é hora para isso. Por causa do que aconteceu hoje, você pode não estar preparada para saber. As palavras dela, cheias de um peso oculto, cortaram a tensão. O que mais estava enterrado no passado de Clara? O flashback de uma memória distante começou a se formar em sua mente, mas era confuso. Seu coração começou a acelerar. Por favor, avó, eu preciso saber.
à medida que as luzes da ambulância iluminaram a clareira. Clara percebeu que, mesmo no meio do caos, algo havia mudado. A conexão entre eles começou a se desfazer. Lucas parecia distante e confuso, mas a avó, com um olhar triste, começou a abrir a boca para falar. Antes que ela pudesse pronunciar mais do que um sussurro, algo por trás dela chamou a atenção de todos. E com isso, o chão sob os pés de Clara pareceu desmoronar. Uma segunda figura, saída da floresta, apareceu. Uma mulher com um semblante conhecido, mas desgastado, que fez o coração de Clara parar por um momento. Mãe? Ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. Aquela figura familiar, com traços que lembravam seu passado, parecia um fantasma ressurrecto. Mãe! As palavras saíram entrecortadas, como um sussurro perdido no ar tenso. A mulher. Com os olhos marejados, hesitou, mas logo se aproximou devagar, cada passo carregando o peso de anos de ausência. Clara! O nome dela soou como um eco distante, mudando tudo ao seu redor. A multidão que antes observava em silêncio, agora se tornava um borrão de rostos confusos. A avó de Lucas, paralisada, olhava para a mulher em choque. "O que você está fazendo aqui?" a avó perguntou, suas palavras trêmulas. A mãe de Clara manteve a doçura no olhar, mas a urgência na voz era inegável. Eu preciso explicar. Samuel, o que aconteceu não foi só um acidente. O murmúrio da multidão aumentou, como um burburinho pesado que pairava no ar. Lucas, ainda tentando processar a situação, virou-se para Clara. Você sabia disso que ela estava? O olhar dele era uma mescla de desespero e confusão. Clara balançou a cabeça, sem palavras. Eu estava fugindo, Clara, e você não entende. A voz da mulher que deveria ter dado a Clara aconchego agora parecia cheia de segredos pesados. A queda do Samuel não foi por acaso. Alguém queria fazer um aviso, e você sempre esteve no meio disso. Os corações de todos na clareira estavam acelerados, como se o tempo estivesse congelado. A imagem de Samuel deitado ali, ferido e pálido, girava na mente de Clara. Você está dizendo que isso é culpa minha? Por quê? Clara estava recrutando coragem para encarar a verdade, mas as peças estavam se movendo de forma que ela não conseguia compreender. Por que você? A mãe engoliu em seco. Você é parte de algo maior. Você se afastou, mas a sua conexão com essa aldeia, com as pessoas, é mais profunda do que você imagina. As últimas palavras escorregaram pela garganta da mulher, como se fosse um fardo que ela carregava por anos. Os gritos da ambulância podiam ser ouvidos ao fundo, misturando-se com o som da confusão crescente. O que você está dizendo? Clara estava em choque, seu coração gritando por uma resposta que parecia irreal. Era como se a verdade tivesse se mascarado por toda a sua vida. Antes que a mãe pudesse responder, uma sombra se projetou através da clareira. O homem que havia descido da árvore, com sua postura estranha e olhar maníaco, estava de volta, seus olhos fixos em Clara. Você não pode escapar da verdade, Clara. Ela está sempre perto, e agora você vai descobrir. A tensão na atmosfera se intensificou de forma insuportável. Clara se virou, cercada por pulsações que pareciam querer explodir. O homem avançou, e as pessoas começaram a murmurar, um alvoroço instalando-se entre os presentes. Eu não sei o que você quer. Clara gritou, mas ele não parou. Você vai saber. Tudo vai vir à tona. Ele se revelou mais frenético e, num movimento súbito, segurou o braço de Clara. O toque dele era frio, como uma epifania sombria. Parem! Lucas interveio, a fúria na voz dele ecoando na clareira. Ele se lançou para a frente, mas uma onda de medo passou por Clara.
O homem soltou uma risada histérica, e antes que alguém pudesse reagir, ele a puxou, arrastando-a para a floresta. Clara! O grito de Lucas ecoou, desesperado. Em um instante, os olhares estavam todos fixos no tumulto. Algo havia mudado, desatando uma corrente de escândalo. A mulher que era sua mãe agora era apenas uma sombra no fundo. Uma brisa cortante passou, e a verdade que ela pensava que conhecia começou a desmoronar. Segredos escondidos se entrelaçaram, e Clara percebeu que a queda de Samuel poderia ser apenas o começo de algo muito mais profundo e obscuro. No fundo da floresta, a luz do dia começava a diminuir. Você tem que entender, não é só um acidente. Você é parte disso tudo. Enquanto ele falava, Clara sentiu a pressão do desconhecido volta a surgir, e o nó na garganta se tornava insuportável. As perguntas se acumulavam, mas a única certeza que tinha agora era que a rasteira de seu passado estava prestes a arrastá-la para um abismo de revelações estonteantes. E no instante em que a figura do homem desapareceu entre as árvores, um sentimento avassalador tomou conta de Clara. O que seria da sua vida agora? O que mais ela? Clara sentiu frio dançar em sua espinha quando o homem puxou seu braço. A floresta estava em silêncio, quase esperando, e o coração dela disparava. O que ele queria? Sabia que não era apenas um perseguidor qualquer. Havia algo sombrio em seus olhos, uma urgência que a fazia tremer. Venha! Ele gritou, arrastando-a para longe da clareira iluminada. Lucas e os outros ficaram para trás, suas vozes se perdendo em um eco distante. Clara sentiu a pressão do mundo se fechando. — O que você sabe sobre mim? Ela perguntou, a voz quase falhando. — Tudo. E mais um pouco. O homem olhou para trás, como se temesse que algo o seguisse. Você não tem ideia de quem você realmente é. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. O que ele queria dizer? Aquelas palavras cortantes ecoavam em sua mente. Ele acelerou o passo e ela, relutante, o seguiu, seus pés pesados no chão coberto de folhas. A tensão entre eles era palpável. Quando finalmente pararam em uma clareira escura, rodeada por árvores densas, o homem a soltou. Clara olhou para ele. Desorientada. — Por que você me trouxe aqui? — Porque é seguro. Por enquanto. Ele respirou fundo, o olhar intenso. Mas você precisa entender o que está acontecendo. Você está ligada a essa aldeia de um jeito que não consegue enxergar. Clara sentiu um aperto no estômago. Ligada? Como assim? Ele hesitou, como se quisesse cuidar das palavras. A queda não foi um acidente. Não foi culpa sua, mas estava escrito. A confusão tomou conta dela. Com um movimento rápido, ele apontou para longe. Aquela árvore? Ela guarda segredos antigos e pessoas. Segredos? Que tipo de segredos? O medo se manifestava em sua voz. Era como se toda a sua vida estivesse se desenrolando em um novelo bagunçado. Clara, quando você decidiu buscar algo diferente, você mexeu em forças que não compreende. A mudança que tanto quer não vem sem um preço. O homem girou, os olhos arregalando, como se percebesse algo que a deixava em alerta. Foi então que um barulho veio da escuridão, interrompendo a tensão. Clara olhou rapidamente e congelou. Uma figura apareceu, emergindo da floresta. Era uma mulher com aparência cansada, mas os olhos vibrantes. A mesma mulher que Clara tinha visto na clareira. Sua mãe. Clara! A voz dela, agora cheia de emoção, fez o coração dela parar. O que você está fazendo aqui? Mãe! Clara mal conseguiu falar. Como você? Por que você está aqui? A mãe se aproximou. A expressão dela era de pura dor. Eu precisava te encontrar. Há tantas coisas que eu não te contei. O homem tem razão. Sua busca por mudança pode ter consequências terríveis.
O homem se afastou, permitindo que as duas se vissem. Você precisa entender, Clara. Eles estão vindo. Quem? Clara estava em choque, sem saber o que acreditar. Um estrondo ecoou pela floresta, como um trovão, seguido de vozes e passos correndo em sua direção. A tensão aumentou, e as árvores pareciam encolher ao redor delas, engolindo a luz que começava a se apagar. Clara! A voz do homem a puxou de volta à realidade. Você não pode ficar. Ficar? Para onde vamos? O pânico acidificava sua voz. Antes que ele pudesse responder, uma sombra rápida passou por eles. Uma figura conhecida. Lucas apareceu, um olhar de determinação em seu rosto. Clara, precisamos voltar. A avó está preocupada. Foi então que a mãe de Clara se adiantou, bloqueando seu caminho. Não! Você não pode levá-la! Não agora! Ela estava quase em desespero. Mas ela... Lucas ficou sem palavras. O que está acontecendo? E naquele momento, o homem gritou. Eles chegaram. As árvores começaram a se agitar e um grupo de pessoas surgiu, saindo da escuridão como se tivessem saído de um pesadelo. Clara, Lucas e sua mãe se entreolharam, o horror se instalando em seus rostos. E então, no meio daquele caos, uma figura familiar surgiu. Era Samuel, mas agora ele estava de pé, a expressão no rosto misto de serenidade e algo sombrio. Só você pode nos salvar, Clara. As palavras dele ecoaram na mente dela, e tudo ficou claro e confuso ao mesmo tempo. A busca por mudança a levou até aqui, mas agora tudo estava mudando novamente. A verdadeira natureza da conexão dela com aquele lugar estava prestes a ser revelada em um turbilhão de emoção e segredos que nenhuma deles poderia prever. O que estava por vir? O que realmente significava ser parte da aldeia? E no eco das vozes, Clara se perguntou se realmente estava pronta para enfrentar as verdades que estariam à espreita. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A imagem de Samuel de pé diante dela parecia um pesadelo. A floresta agora estava viva com o murmúrio das vozes, mas nenhuma delas conseguia penetrar a neblina que envolvia sua mente. Você pode nos salvar, Clara, repetia Samuel, sua expressão séria, mas ao mesmo tempo carregada de um misto de afeição e tristeza. O que você significa com isso? Clara se virou para Lucas e sua mãe, procurando alguma resposta. Lucas estava paralisado, a surpresa estampada em seu rosto. A mãe, porém, olhava para Samuel como se estivesse lembrando de algo profundo e doloroso. Eu sempre soube que você voltaria, murmurou a mãe de Clara, um sorriso triste surgindo em seus lábios, mas não da maneira que pensei. As palavras da mãe pesaram no ar. Voltaria. Clara ousou perguntar, mas a pergunta se dispersou, perdida em um crescendo de vozes. A energia na clareira mudava rapidamente. O homem que antes arrastara um estranho aterrador agora parecia uma sombra distante na memória. A figura de Samuel estava mudando. Ele não era mais o jovem vibrante que Clara lembrava. Algo em seu olhar era mais profundo, mais maduro do que qualquer coisa que ela já havia visto. Ela sentiu um calafrio. Era como se ele estivesse por trás de puxando as cordas de uma marionete em movimento. A história não é como você pensa, Clara. Há coisas que você não sabe, coisas que estão ligadas a nós todos, a você. A voz de Samuel era firme, mas Clara mal conseguia processar. Ela queria questionar, queria entender. Por que tudo parecia tão complicado? E então, na confusão, a sombra do homem reapareceu, apenas para desaparecer novamente, como um eco perturbador. Você precisa saber a verdade, Clara. Rápido! Gritou ele,
sua voz distorcida pela frustração. A multidão ficou inquieta. O que ele sabia? O que estava prestes a acontecer? O brilho das luzes da ambulância lançou um feixe dourado na floresta, criando um efeito quase mágico. Mas Clara estava longe disso. Seu pensamento viajava por memórias de sua infância, entrelaçando-se com o momento presente. E quando olhou novamente para Samuel, viu nele um verdadeiro estranhamento. De repente, uma explosão de som rasgou o ar. Uma detonação ensurdecedora fez as árvores tremerem, e todos na clareira se viraram. O chão tremeu sob seus pés, e Clara mal teve tempo de gritar antes que tudo ao seu redor mudasse novamente. A árvore que serviu de abrigo a Samuel havia sido atingida. Enquanto o tronco se partia com um estrondo devastador, pedaços de madeira voaram como flechas. Clara sentiu sua respiração cortar e, em um instante de pura adrenalina, viu Lucas se lançar na direção dela, tentando protegê-la. Mas havia algo mais, algo que Clara não esperava. Uma figura inesperada surgiu dos escombros. Era a avó de Lucas. Ela tinha uma expressão de terror em seu rosto, mas ao mesmo tempo uma determinação que Clara nunca havia visto. Com um movimento rápido, ela se abaixou e, em um ato de desespero, puxou um objeto brilhante de dentro de suas vestes, uma joia antiga, um pingente, com um símbolo que parecia pulsar com vida própria. E então ela gritou: "Eu fiz isso! Foi por minha causa!" A revelação a golpeou como um veneno. Clara ficou paralisada. Os chocados murmúrios da multidão se tornaram um eco distante. "O que você fez?" Clara não conseguia entender. Como poderia a avó, a matriarca da família, ser parte disso? "Por favor, Clara, eu não sabia. Prometi proteger vocês, mas eu não consegui." As lágrimas escorriam pelo rosto da avó, a dor em seus olhos, revelando um passado que Clara nunca imaginara. "A joia. Ela contém os segredos de nossa linhagem." Segredos? Que segredos? Clara estava prestes a desmaiar. Ao redor, vozes se tornaram um tumulto. Samuel, Lucas e sua mãe estavam todos envolvidos na euforia, mas o olhar de Clara tremia entre o choque e o desespero. E assim, entre as sombras da floresta e o estrondo das árvores caindo, a linha entre herança e maldição ficou tênue. Clara percebeu que tudo o que acreditava já não era tão simples. Ela não estava apenas em busca de mudança. Estava prestes a descobrir quem realmente era e até onde isso a levaria. Naquele momento, Clara renasceu. O peso do que poderia ter sido a liberação se tornava um fardo. Mas enquanto as verdades se desdobravam, ela percebeu que o verdadeiro mistério não era apenas sua identidade, mas como suas escolhas entrelaçavam-se com um destino que poderia ser mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O que realmente estava por vir? Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A imagem de Samuel de pé diante dela parecia um pesadelo. A floresta agora estava viva com o murmúrio das vozes. Mas nenhuma delas conseguia penetrar a neblina que envolvia sua mente. "Você pode nos salvar, Clara", repetia Samuel, sua expressão séria, mas ao mesmo tempo carregada de um misto de afeição e tristeza. "O que você significa com isso?" Clara se virou para Lucas e sua mãe, procurando alguma resposta. Lucas estava paralisado e a surpresa estampada em seu rosto dizia que ele também não estava culpando mais a avó. A mãe de Clara olhava para Samuel como se estivesse lembrando de algo profundo e doloroso. "Eu sempre soube que você voltaria", murmurou a mãe de Clara, "mas não da maneira que pensei." As palavras da mãe pesaram no ar. "Voltaria?" Clara quis perguntar, mas a dúvida se dissipou na crescente agitação ao redor. Então Samuel, aparentemente determinado, se adiantou.
O que aconteceu com a árvore? O que você fez, vó? A voz dele tinha um tom de urgência que ressoou. Clara notou seu olhar ansioso se voltar para a avó. Eu fiz o que tinha que ser feito, gritou a avó, seus olhos brilhando com ansiedade. A joia! Ela contém os segredos da nossa linhagem e agora eles estão despertando. Segredos? Que segredos? Clara perguntou, o medo crescendo em seu peito. O murmúrio da multidão ao redor começou a aumentar, ansiosos por respostas. O que era tão potente naquele pendente antigo? Então, um estrondo ecoou pela floresta, interrompendo a tensão. Quando todos se viraram para identificar a origem do barulho, Clara viu uma sombra se mover entre as árvores. Uma figura familiar. O homem que inicialmente havia arrastado Clara havia retornado, mas dessa vez seu olhar era diferente. Ele parecia exausto, mas determinado. Parados, todos vocês! A voz dele cortou o ar como uma faca. Não importa o que pensam, a verdade é mais complicada do que qualquer um de vocês pode imaginar. Você? Clara se voltou para ele, incredulidade na voz. O que mais você sabe? Eu sei que todos estão prestes a sofrer novamente por causa de segredos que foram enterrados. O que você descobre agora não pode ser ignorado. Ele piscava para Clara como se tivesse um plano. É a joia. Ela não é apenas uma joia. A tensão no ar aumentou enquanto os olhares se cruzavam. A multidão expôs um misto de emoções: medo, descrença e até esperança. Então, em um movimento brusco, ele se aproximou de Clara, inclinando-se levemente para escutá-la. O que você realmente quer saber, Clara? Perguntou ele, seu tom agora mais suave, mas sua intensidade era palpável. A verdade pode te destruir. Destruir? Clara franziu a testa. Como assim? Porque aquilo que você considera família está mais envolvido na sua vida do que imagina. O que essa joia realmente representa não é apenas proteção, ela estrangula. E há outras pessoas envolvidas que não vão deixar você sair dessa viva. Eles sempre estiveram à espreita. A sensação de desespero tomou conta de Clara. Quem são eles? Ela queria gritar, mas a sensação de que estava prestes a descobrir algo que deveria ser mantido em segredo a paralisou. Antes que o homem pudesse responder, outro estrondo ressoou. A árvore que havia caído instantes antes começava a se partir em dois. Clara podia ver algo surgindo de dentro dela. Um objeto metálico, envolvido em luz, começou a brilhar como se cada centelha de energia estivesse viva. A joia na mão da avó começou a pulsar. Cuidado! Lucas gritou, puxando Clara para trás. O que está acontecendo? O homem se virou, os olhos arregalados. Não deixe isso acontecer. A aberração que está se formando aqui não é amizade. É um portal, algo que não deveria ser aberto. Samuel se preparou para avançar, mas a avó levantou a sua joia. Precisamos selar isso antes que seja tarde. Mas o brilho já estava ofuscante, e antes que alguém pudesse reagir, a luz explodiu em faíscas, engolindo tudo à sua frente em um turbilhão de cores. Clara se sentiu sendo puxada, como se o chão sob seus pés se tornasse um abismo. A luz ofuscante tomou conta de sua visão, e em meio ao caos, um grito ecoou. Uma figura conhecida se projetou em meio à pulsação de luz, uma sombra se destacando. Clara piscou e tentou focar, mas a figura se tornava cada vez mais clara, e seu coração parou. Era ela, a versão mais jovem da sua mãe. Clara, você precisa saber a verdade. E então, a luz consumiu tudo. Clara sentiu a luz envolvê-la como um abraço quente, e em meio ao caos da floresta, aquele momento parecia tudo o que ela sempre quis. A versão jovem de sua mãe estava diante dela, como um espectro de esperança e confusão. Você precisa saber a verdade. A voz dela ecoou, chamando Clara de volta ao presente.
Eu estou pronta! Clara gritou, seu coração pulsando. Diga-me tudo! Ela sentiu a urgência no ar. Sabia que aquele era o momento definitivo. A mãe a encarou, e Clara viu lágrimas brilhando em seus olhos. Você faz parte de uma linhagem antiga, Clara. Nossos ancestrais guardaram segredos que não deveriam ver a luz do dia. A joia está conectada ao nosso passado, e a sua busca por mudança despertou forças que estavam adormecidas. Por isso, todos estão aqui. Mas o que isso significa para mim? Clara estava assustada, mas a determinação queimava em seu peito. Significa que você deve aceitar seu papel. A queda de Samuel não foi um acidente. Alguém queria te avisar, mas também te guiar. Agora, essas forças estão se agitando. Você só pode enfrentá-las se abraçar quem você é. A voz da mãe ecoou no coração de Clara. Um reconhecimento profundo a atravessou. O homem que antes havia arrastado Clara, agora observava seu olhar tenso. Você deve decidir, Clara. A verdade pode ser dolorosa, mas é a chave para salvar todos nós. Ele gesticulou para a clareira, agora cheia de rostos ansiosos. Todos estavam esperando por algo. Clara sentiu uma lágrima escorregar pelo seu rosto. O medo e a esperança se misturavam. Estou pronta, ela declarou, e a confiança começou a fluir. Diga-me o que fazer. Nesse instante, uma onda de luz pulsante emanou da joia que a avó de Lucas segurava. Ela se iluminou como um farol na escuridão. E todos na clareira ficaram presos à sua beleza. A luz formou um círculo em volta de Clara. Ela se sentiu envolta por uma energia familiar, acolhedora. Agora você deve fazer sua escolha, a mãe de Clara disse, sua voz firme. Abrace o que você realmente é, além do medo, além da dor. Clara respirou fundo. Era hora de uma decisão. Ela olhou para Lucas e viu o apoio em seu olhar. Para Samuel, cuja expressão era de tensão e esperança. Para a avó, que igualmente estava ansiosa. E, finalmente, para a mulher mais jovem que era sua mãe. Eu escolho ser parte de tudo isso. Eu escolho aceitar quem sou. Clara gritou, sua voz ecoando pela floresta. A luz da joia começou a se transformar, e a floresta ao redor ressoava com um poder ancestral. A conexão estava se formando, e com isso, uma onda de energia pulsante varreu a clareira. Naquele momento de transformação, Clara sentiu algo mudar dentro dela. As vozes das árvores sussurravam, os sentimentos profundos de sua linhagem ressoando com sua essência. E enquanto as sombras da floresta se iluminavam, Clara percebeu que a verdade estava ao seu alcance. A história que acreditava ser dela nunca foi apenas sobre a mudança, mas sobre a aceitação das raízes e dos laços que a uniam com aqueles que amava. O homem observou de longe, e aos poucos um semblante calmo surgiu em seu rosto. Agora é hora de curar as feridas do passado. O que se romperá hoje dará espaço para um novo começo. As vozes da clareira foram se aquietando, e à medida que a luz envolvia a cada um, Clara viu esperança nos olhos de sua mãe, amor no olhar de Lucas e paz no coração de Samuel. Todos estavam prontos para o futuro que, embora incerto, prometia resiliência. E então, quando a última nuvem de tensão se dissipou, o que seria um novo amanhecer estava prestes a chegar. Clara olhou para a clareira, para as pessoas que amava e, pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Os mistérios ainda se adensavam, mas a jornada apenas começava. E aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a magia continua. É sua chance de interagir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final explosivo. E não espere nem mais um segundo
para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.